Gurizada, o tempo tá querendo se levantar, tem alguma coisa aí. Nossa previsão é para que quarta-feira tenha chuva. Tem que colocar rodar porque se chover, a colheita para pelo menos uns 2 dias, né? Se a chuva for boa. Vamos ver como é que vai ser. Hoje, na verdade ontem de noite o pessoal deu jeito naquela colheitadeira que tava embuchada. Provavelmente esse vídeo vai subir numa segunda-feira e a máquina estava embuchada no sábado de noite. Então hoje eu estou gravando no domingo. Domingão, sempre bem-vindo ao povo do trabalho. Então, hoje nós estamos colhendo com 3 máquinas. Tem lá fazendo a volta nesse vidro sujo aí, dá pra enxergar lá de fora. Olha lá, a X9. Aqui tem uma 9770 e aqui uma 690. 45 pé, 35 pé e 50 pé. Essa máquina faz um estrago na lavoura. Vai bater. E ali em cima os caminhões. Melhor. Tem 3 LS. Tem 3 LS e aquele último caminhão, um truque. O Pezão acabou de sair com um LS. Consegui ver mais ele. E uma bazuca. Uma bazuca para 3 máquinas. Até que tá indo bem. Não estamos se apurando nem nada. Vamos ver como é que vai ser. Só a gurizada quando tem. O pessoal tá fazendo bordadura. Tá vindo uma máquina de lá, essa aqui ficou cheia, descarregamos agora. Tá vindo a outra cheia lá. Vamos ver como é que eles fazem quando se encontram as duas máquinas. Aí, alguém tem que dar lado, né? Inclusive nós. Vamos pegar um trigo daquela ali, né? Gurizada, 9770 descarregando aqui. Acho que mais 1 hora de serviço nós conseguimos terminar esse campo. Acho que tá bom por hoje, né? Descansado também. Pra cima ainda tem trigo. Pra baixo já pus. Parar aqui, gurizada, mostrar uma coisa interessante pra vocês. Antes de descer lá, aqui na nossa região, nos Estados Unidos, uma região mais ao norte, a gente tem um inverno mais forte. Tem neve e tudo. Que o inverno é punk mesmo. No Brasil, a gente tem um problema, eu considero um problema, que a gente tá conseguindo resolver, mas em muitos lugares a gente não consegue ter uma deposição de matéria orgânica interessante no solo, principalmente no centro-oeste. Porque região mais quente, a atividade biológica do solo ela é mais intensa, é rápida. Então, os micro-organismos que tem no solo, que são responsáveis por fazer a decomposição e tudo mais, trabalham mais e acaba destruindo o que a gente tem na terra, digamos assim, né, a grosso modo. A gente tem uma decomposição de palhada e conversão em matéria orgânica um pouco mais rápida. Só que essa matéria orgânica é usada pelos micro-organismos para se alimentar e tudo mais. E acaba que se a gente não fizer uma reposição contínua de material vegetal no solo, a gente tem uma redução na matéria orgânica do solo. Aqui na nossa região, o problema é um pouquinho ao contrário. Como a gente tem temperatura mais amena e um inverno muito forte, a atividade biológica do solo também reduz, também cai. Para tentar melhorar, se a gente tem, na verdade, deixa eu voltar aqui. Se a gente tem, na verdade, uma atividade biológica menor, a nossa decomposição da matéria orgânica
de material vegetal, perdão, conversão em matéria orgânicas e mineralização de nutrientes e tudo isso que eu comentei, acaba sendo mais lenta também. Para tentar melhorar um pouco isso, acaba sendo até meio empírico já para o pessoal eles fazer esse tipo de corte aqui, ó. Isso aqui é uma lavoura de trigo, né? No Brasil a gente tenta tirar só a parte de cima, só os cachos. Os pezinhos ficam mais ou menos que nem esse. Aqui eles fazem um corte um pouco mais rasteiro, porque qual que é a ideia? Aumentar a área superficial específica da palha, ou seja, quebrar em pedaço menor para que mais micro-organismos consigam atingir os toquinhos, a palha em si, para tentar acelerar um pouco essa questão da decomposição dessa palha. Isso funciona, isso é um conceito que a gente tem em fertilidade do solo, essa questão de área superficial específica. Isso aí vale para adubo, isso aí vale para mineral que a gente tem no solo, para pedra, que se o pessoal da pedologia escutar falando isso é capaz de me caçar. A gente tem que falar rocha. Mas qual que é a ideia? Se a gente tem um pedaço maior de palha, vamos usar esse aqui de exemplo. Se o celular me ajudar aqui a focar. Foca aí, rapaz. Um pedaço maior de palha que nem esse aqui, a gente tem menos lugar, digamos assim, menos lugar para um micro-organismo se alimentar, iniciar o processo de decomposição. Porque essa parte de fora aqui é uma parte que foi evoluiu e foi desenvolvida para ser tolerante à infecção de alguma coisa aqui dentro. Então uma parte um pouco mais lignificada e tal. Quando a gente quebra isso aqui, essa parte interna da planta, da palha, é uma parte que não tem uma resistência à infecção, por exemplo. É uma parte menos lignificada. E é por isso que a gente tem, por exemplo, quando tem um nematóide que infecta uma raiz, aquela raiz vai ficar mais suscetível à infecção de outros parasitas, outros patógenos. E aqui a ideia é exatamente essa, tentar quebrar, tentar danificar essa palha para que a gente tenha mais local exposto para a infecção dos micro-organismos que a gente tem no solo. Para vocês terem uma ideia, olha a cor do solo aqui, ó. Só para vocês terem ideia, é preto, porque tem bastante matéria orgânica e tem bastante dessa questão do resíduo vegetal, né? Como a atividade biológica não é tão rápida, ao passar dos anos essa palhada, esse material vegetal foi mineralizado, foi decomposto, foi transformado em matéria orgânica, mas os bichinhos que tem no solo não deram conta de comer toda a matéria orgânica, digamos assim, a grosso modo. Por isso que o nível aqui de matéria orgânica, geralmente, tá, nessas regiões um pouco mais frias, é maior. Eu conversei com o pessoal aqui da fazenda e eles comentaram que a matéria orgânica aqui fica na casa dos 5%, 7%, então é bastante coisa, bem interessante. Gilmar, mas então por que a produtividade que tu comentou nos outros vídeos, para quem não assistiu, assistam os vídeos anteriores, a gente comentou um pouco sobre a produtividade aqui, por que não é recorde de produção aí na região? Porque a produção não depende só disso, só da matéria orgânica. Quando a gente está tratando de gramínea, por exemplo, que é muito importante. A gente depende do clima, a gente depende das outras características do solo e não só da quantidade de matéria orgânica. E aqui na região a gente tem essa característica de matéria orgânica muito interessante, mas outras características como a profundidade de solo, capacidade de retenção de água, tem um pouco de areia aqui também, então a retenção de água um pouco menor, questão de compactação, porque se eles começarem a mexer nessas lavouras aqui, como é um solo mais raso, vai dar uma época de chuva, não vai ter máquina que consiga entrar na lavoura. Então tem um monte de fator, e ainda a questão climática, né? A questão climática também é importante. Eles não vão fazer um investimento louco aqui para produzir um monte e correr o risco de dar uma seca, ou de dar uma chuva, ou de perder para neve, por exemplo. Então é tudo uma questão de balanço. Aí uma curiosidade interessante para vocês. Já que a gente tratou de matéria orgânica aqui no vídeo, não se esqueçam que no link da descrição desse vídeo tem um link
gente direciona vocês para uma aula sobre a adubação nitrogenada para milho. Muito interessante, daqui uns dias a gente está chegando à época de fazer plantio de milho aí no Brasil. É importante a gente ter conhecimento sobre adubação nitrogenada. Acho que é interessante vocês darem uma conferida lá. E é isso aí, gurizada. Vamos finalizando esse vídeo por aqui. Já são quase 8 horas da noite do nosso horário aqui, né? Então no Brasil é mais 3, 8 com 3, 11 horas da noite. E a gente se vê na próxima. Obrigado por quem acompanhou aí. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar se achou interessante. Beleza? Forte abraço e até a próxima.